E na aula vocês também precisam abordar sobre simetria e proporção. Aí aqui entra um pouco de visagismo, né? Uma breve passagem pelo visagismo. Uma coisa assim mais básica, porque conhecimento mais aprofundado, um conhecimento técnico, a gente dá apenas no curso profissional. Aí como abordar isso aqui, né? Como é que a gente vai trabalhar a simetria e a proporção? A gente vai trabalhar os terços, né? As divisões, as proporções entre o nariz e os olhos, se o olho é mais próximo, se o olho é mais afastado, a dimensão, a distância do nariz para a boca, todas a parte de simetria e proporção, a parte básica do visagismo, vocês precisam abordar na aula de vocês. Como é que eu abordo? Vou pegar aqui uma caneta. Lembra que eu falei para vocês do Face Chat? Essa é a parte onde entra o Face Chat, tá? Então, a aluna vai estar lá com o Face Chat dela, a gente faz a análise do rosto dela, eu analiso os terços, qual o terço maior, qual o terço menor, como é que vai se aproximar, eu pergunto a ela se ela tem alguma queixa, porque aí onde a gente vai entrar também, ó, na parte de contorno, né? O jogo de luz e sombra, onde que é que fica claro e onde é que fica escuro e o porquê. Ela precisa saber o porquê para da próxima vez que ela for fazer a maquiagem dela sozinha, que o objetivo é que ela em casa consiga fazer sozinha, então ela precisa entender o porquê que ela está botando escuro e porquê que ela está botando claro. Fiz um desenho aqui para vocês terem uma noção de como é que é feito, né? Então, a gente pega aqui, ó, a gente vai dividir os terços, né? 1, 2, 3. Então, a gente vai analisar onde é que é o maior terço, onde é o menor terço. Então, a gente vai explicar onde é que a gente vai escurecer. Vamos dizer que esse rosto seja um rosto alongado, né? Um rosto comprido. Aí a gente vai explicar onde é que a gente vai escurecer e o porquê, ó. Se vocês notarem, esses são os dois maiores terços e esse é o menor terço. Então, a gente vai, ó, explicar porque que a gente vai diminuir. A gente vai ensinar como é que é o contorno, né? O contorno do zigomático. Então, como é que é o contorno desse formato de rosto? É circular, próximo à orelha, não vem diagonal. A gente explica a ela o porquê que não é diagonal. Tudo isso a gente precisa trabalhar nessa parte de proporção. Aí, simetria, a gente vai ver se um olho dela é maior e o outro é menor. Aí, a gente vai explicar sobre simetria. Se o olho é, ó, sobrancelha aqui. Se o olho é mais junto, se o olho é mais separado. Por que que a gente está trabalhando daquele jeito, aquela técnica? Porque cada rosto é único, né? Então, todo rosto precisa trabalhar de uma abordagem diferente. E aí a gente vai e explica ela dessa maneira, de uma maneira simples, né? De uma maneira em que ela consiga entender. Agora imagine sua aluna saindo da sua aula, indo até algum lugar para comprar uma base e ela não saber qual é a base dela. Ela chegar em casa e dizer, essa base ficou muito rosada para mim. Então, você precisa trabalhar o quê? A identificação do subtom da pele dela. Isso aqui é fundamental. Você precisa sempre no seu curso de automaquiagem trabalhar o subtom da pele dela. Mas aí você precisa ajudá-la a entender qual é o subtom dela. Você tem que explicar, né? Não adianta você só dizer, seu subtom é amarelo. Então, você pode usar artifício, né? Usar círculos em que você possa trazer isso aqui para ela, porque ela precisa saber na hora de comprar uma base, se a base dela é mais rosada, se a base dela é mais amarelada, se a base dela é mais oliva e por aí vai. Sempre que eu vou dar o meu curso de automaquiagem, eu uso o círculo da pele brasileira, né? É o círculo da roda das cores que analisam as 12 cores do círculo cromático, trabalhando os tipos de base de cada subtom. Então, ó, eu uso a roda das cores, uso o círculo cromático de pele para chegar no subtom dela e explicar, porque é muito difícil para uma aluna de automaquiagem
saber do que você está falando sobre subtom. O que é o subtom? Não é o fundo da pele? Ela só vê marrom, ou ela só vê uma pele mais clara, ou uma pele mais escura, mas ela não consegue visualizar o subtom, porque isso precisa de treino. Então, é fundamental que você tenha o seu olho treinado, né? Então, a gente entra um pouquinho aqui nessa parte de colorimetria. É indispensável que o profissional tenha uma base de colorimetria, né? Tem o olho treinado para identificar o subtom da pele da cliente. Com esse círculo, eu ajudo a cliente a observar as cores através de um mecanismo da colorimetria, que é a comparação. Quando eu não tinha esse círculo, eu usava o círculo cromático normal, o círculo base, né? Então, eu utilizava aqui as 12 cores de fundo e eu ia girando também na pele dela e ia mostrando, ó. Tá vendo que sua pele chega mais perto desse aqui do que propriamente desse? E eu ia girando o círculo para mostrar para ela, tá?